Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Começamos um novo trimestre na nossa escola dominical. E o nosso objeto de estudo será a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nossa primeira lição tem como assunto consolo na tribulação. Texto áureo está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Nossa leitura bíblica em classe está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 24. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 24. Nossa verdade prática nos fala que devemos ser pacientes e constantes nas adversidades, pois somos consolados por Jesus, a fim de também nos consolarmos uns aos outros. A introdução da lição nos fala que a segunda carta aos Coríntios foi escrita entre os anos 54 e 57, quando Paulo estava na Macedônia, percorrendo as igrejas locais, no intuito de instruí-las e motivá-las a participar da coleta que estava organizando em favor da igreja em Jerusalém. É preciso dizer que esta segunda carta foi, na verdade, a terceira, pois em 1 Coríntios 5,9, o apóstolo Paulo menciona uma carta anterior, ou seja, antes da primeira carta aos Coríntios houve outra carta. Portanto, o que nós chamamos de 1 aos Coríntios, na verdade, foi a segunda carta, e o que nós chamamos de 2 Coríntios, na verdade, foi a terceira. A segunda epístola aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais de Paulo, pois ele expõe suas fragilidades. Ele fala do seu cansaço, do medo, da solidão, das perseguições sofridas por amor à igreja e ao evangelho. Veja que são fragilidades que todos nós estamos sujeitos na nossa vida cristã. Quantos de nós já não nos sentimos cansados espiritualmente ao longo dessa caminhada? Quantos de nós já não fomos tomados pelo medo? Quantas vezes já não estivemos atacados pela solidão em nosso ministério? E as perseguições que sofremos por causa da igreja e do evangelho, perseguições que às vezes vêm de fora, às vezes vêm de dentro da própria igreja? O primeiro tópico, ação de graças. Em meio a calúnias e ofensas, o apóstolo nos ensina o equilíbrio entre a firmeza e a paciência. Firme na defesa do evangelho e do ministério que lhe foi confiado por Deus, Paulo também nos ensina a suportar as tribulações debaixo da consolação do Espírito Santo. Primeiro item do primeiro tópico, gratos até pela tribulação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Paulo inicia a carta com sua já conhecida maneira de saudar as igrejas. Primeiro, uma justificativa para o seu ministério. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A introdução da lição nos fala que a segunda carta aos Coríntios foi escrita entre os anos 54 e 57, quando Paulo estava na Macedônia, percorrendo as igrejas locais, no intuito de instruí-las e motivá-las a participar da coleta que estava organizando em favor da igreja em Jerusalém. É preciso dizer que esta segunda carta foi, na verdade, a terceira, pois em 1 Coríntios 5,9, o apóstolo Paulo menciona uma carta anterior, ou seja, antes da primeira carta aos Coríntios houve outra carta. Portanto, o que nós chamamos de 1 aos Coríntios, na verdade, foi a segunda carta, e o que nós chamamos de 2 Coríntios, na verdade, foi a terceira. A segunda epístola aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais de Paulo, pois ele expõe suas fragilidades. Ele fala do seu cansaço, do medo, da solidão, das perseguições sofridas por amor à igreja e ao evangelho. Veja que são fragilidades que todos nós estamos sujeitos na nossa vida cristã.
Quantos de nós já não nos sentimos cansados espiritualmente ao longo dessa caminhada? Quantos de nós já não fomos tomados pelo medo? Quantas vezes já não estivemos atacados pela solidão em nosso ministério? E as perseguições que sofremos por causa da igreja e do evangelho, perseguições que às vezes vêm de fora, às vezes vêm de dentro da própria igreja? O primeiro tópico, ação de graças. Em meio a calúnias e ofensas, o apóstolo nos ensina o equilíbrio entre a firmeza e a paciência. Firme na defesa do evangelho e do ministério que lhe foi confiado por Deus, Paulo também nos ensina a suportar as tribulações debaixo da consolação do Espírito Santo. Primeiro item do primeiro tópico, gratos até pela tribulação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo inicia a carta com sua já conhecida maneira de saudar as igrejas. Primeiro, uma justificativa para o seu ministério. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. A seguir, a particularização do destinatário, a Igreja de Deus que está em Corinto. A seguir, a particularização do destinatário, a Igreja de Deus que está em Corinto. Note que Paulo atribui seu ministério a Deus, não a interesses humanos. Veremos que esse início marca o firme argumento diante dos que questionavam sua autoridade apostólica. Sim, esse era um ponto constante nas cartas de Paulo, a defesa do seu ministério. Muitos na época diziam, como ainda há quem diga hoje, que Paulo não merece credibilidade porque ele não era um dos 12 apóstolos originais. Porém, ele toda vez bate na mesma tecla. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo porque ele me comissionou a ser o seu apóstolo, o seu enviado. Foi ele em pessoa que nomeou-me para o apostolado. E isso ele sempre repete nas suas cartas. Logo a seguir, mais um posicionamento firme. A Igreja de Corinto, ele fala, a Igreja de Deus que está em Corinto. Com isso, o que ele está deixando bem claro? Os crentes lá de Corinto pertenciam a Deus. Embora tivessem aceitado a Cristo através da pregação de Paulo, ele não via os crentes de Corinto como uma propriedade dele, mas sim do próprio Deus. Era importante esclarecer que Deus o havia escolhido. Afinal, alguns se levantaram contra os ensinamentos do apóstolo, a ponto de dizerem que ele não tinha autoridade nem capacidade para ensinar. Veja só. Hoje nós estudando as cartas do apóstolo Paulo, que constituem quase que metade do Novo Testamento, quem, em sã consciência, diria isso, que Paulo não tinha autoridade e nem capacidade? Apesar de sofrer a rejeição, de alguns diríamos, não de todos, Paulo dá graças ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, pois ele permite a tribulação para que consolemos uns aos outros, assim como somos consolados por ele. Aqui está, portanto, uma das respostas pelas quais Deus permite o sofrimento em nossas vidas, para que ele possa assim nos consolar e nós possamos consolar outros que são atribulados da mesma forma que nós. Segundo item do primeiro tópico, amparados nas tribulações. Porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Olha a palavra que Paulo utiliza, transborda. O que é transbordar? É quando está cheio a ponto de derramar. Com isso ele estava querendo dizer que as aflições de Cristo na vida dele eram muitas, não eram poucas. Ou seja, ele estava querendo deixar claro a todos que o cristão ele sofre. E não sofre pouco. Não são apenas muitas aflições, mas são aflições transbordantes. Mas assim como transbordam as aflições, transbordam as consolações. Paulo ele está utilizando a maneira hebraica de escrever. O hebraísmo ele sempre coloca contrastes. Luz, trevas, dia, noite, muito, pouco. Aqui ele está contrastando as aflições com as consolações. Assim como somos afligidos por causa de Cristo, somos também consolados por meio de Cristo. Embora Paulo tenha mostrado firmeza ao reafirmar sua autoridade como apóstolo escolhido por Deus,
O início da carta também o mostra em meio a muita angústia e fragilidade, possivelmente por ter sido duramente perseguido em Éfeso, que era o local onde ele estava naquele momento e quando escreve essa carta aos Coríntios. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, vemos as grandes aflições que houve com o apóstolo Paulo e seus companheiros de ministério na cidade de Éfeso. O tom usado na carta é o de quem não quer polêmicas. Por isso percebemos em Paulo a atitude do crente que suporta as aflições, mesmo na forma de rejeição de parte dos fiéis em Corinto. Sim, Paulo era rejeitado por parte dos crentes que viviam lá em Corinto. Veja que essa rejeição não vem dos ímpios, dos descrentes, mas dos próprios crentes, de parte deles ali da cidade de Corinto. Paulo demonstra a certeza de participar dos sofrimentos de Cristo por causa do Evangelho e o privilégio de ser consolado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo assim nos ensina a paciência e a constância a fim de testemunharmos a outros irmãos que também padecem. Ou seja, os sofrimentos que passamos nos colocam em sintonia com outros sofredores. Com isso, nós podemos repartir com outros a consolação que Deus nos dá. Terceiro item do primeiro tópico, consolados na tribulação. Mas se somos atribulados, é para o vosso consolo e salvação. Se somos confortados, também é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós, com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo não reage com insultos por causa das acusações que recebeu dos coríntios. Ele sabe que seus contestadores não são a maioria. Além disso, o avanço do Evangelho da Salvação foi comissionado a ele. Portanto, cabia-lhe sofrer com paciência, a fim de que outros, mesmo os que o difamaram, fossem consolados pela pregação da cruz por ocasião de suas próprias aflições. Se o Espírito sustenta os que amam o Evangelho, é para que outros, sendo também perseguidos, creiam que em meio às tribulações também serão consolados. Em algumas circunstâncias, o Evangelho exige renúncias e escolhas dolorosas. Jesus deixou isso muito claro quando ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Quem de vocês que me seguir, que não renunciar tudo que tem, não serve para ser meus discípulos? Isso não é fácil de fazer. Então, fica para nós a pergunta: o que é que nós já precisamos renunciar por amor de Cristo? Qual foi a escolha dolorosa que tivemos que fazer por causa de Cristo? Mas em tudo devemos ser pacientes, para que ao verem como Jesus nos conforta, outros também sigam fiéis. Como pastor zeloso, Paulo testemunha para encorajar a igreja. Aqueles que eram fiéis ao que ele havia ensinado também eram difamados. Ele escreveu dessa maneira: como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Vamos ao segundo tópico da lição: sempre constantes. Com o propósito de demonstrar que nenhuma oposição obstinada o fará abandonar o Evangelho verdadeiro, Paulo mostra o poder da graça de Deus sobre os que suportam lutas em obediência. Primeiro item: apesar das aflições. Versículo 9 nos fala: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Basta olhar para os versículos que abrem a carta para entendermos que a ênfase do apóstolo não é sobre si, mas sobre o Pai de misericórdias. Se ele não detalha a circunstância que o levou à certeza de sua morte iminente, é porque não cabem as particularidades da tribulação, apenas a declaração de que para um grande sofrimento há sempre uma grande consolação. Paulo mostra que as perseguições o impediram de visitá-los mais uma vez, como prometera. Fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de tal modo que até da vida desesperamos, pois já tínhamos a sentença de morte. Com isso ele quer dizer que a tribulação que se abateu sobre eles foi tão grande que eles correram risco de vida. A essa altura poderemos perguntar por que Paulo e seus discípulos foram submetidos a tantas dores. E ele próprio responde: para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Com isso ele estava querendo dizer que Deus permitiu na vida dele e dos seus discípulos grandes aflições para que eles confiassem mais ainda em Deus.
Segundo item do segundo tópico, dependentes de Deus, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Segundo um conhecido ditado popular, cada um só dá o que tem. A experiência de desespero e risco extremo de morte produziu em Paulo um testemunho convicto a ser compartilhado com a igreja. O apóstolo fala com propriedade sobre o que viveu, por isso pode ensinar uma lição valiosa. Quando é impossível para o homem e este se dá por vencido, é neste instante que Deus mostra o seu poder, seu amor e sua providência. Só pode testemunhar quem teve a experiência consoladora de depender totalmente de Deus quando tudo era humanamente impossível. Ou seja, só pode contar do milagre quem vivenciou o milagre. Quantas vezes nós vemos descrentes, incrédulos, duvidando de milagres que foram contados, querendo uma prova de Deus? E nós respondemos a eles: você nunca terá uma prova de um milagre, a não ser quando este milagre for na sua vida. Porque toda vez que for na vida de uma pessoa, você poderá desacreditar. Você só vai acreditar no milagre quando este milagre acontecer com você. Mas para que aconteça um milagre em você, você precisa ser colocado numa situação onde nada mais resolva. E aí, você aceita ser objeto de um milagre? Aí nessa hora a pessoa pula fora. Não, eu não quero. Então, você nunca vai ter uma prova de um milagre, porque você não quer ser participante de um milagre. Mas por que o Senhor às vezes nos prova em níveis tão extremos? E a resposta é mais simples do que parece. É para que, pelo nosso testemunho, muitos sejam fortalecidos na sua fé e venham a suportar com paciência e resignação os percalços da trajetória, sujeitando-se completamente a Deus, a fim de gozarem de suas consolações. Sustentados pela graça é o terceiro item no segundo tópico, porque a nossa glória é esta: testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. A partir deste ponto da carta, Paulo menciona algumas das acusações levantadas contra ele no meio da própria igreja. A primeira é a de que ele seria inconstante e imprevisível, pois desistiu de visitar a cidade depois de ir à Macedônia, como havia prometido. Paulo afirma que ele e seus discípulos viviam em santidade e não movidos por convicções ou critérios opostos ao Evangelho. No verso 13, ele traz à memória dos coríntios sua carta anterior, 1 Coríntios, com a intenção de mostrar que sua pregação e sua conduta não mudaram nem foram contaminadas por sabedoria carnal. Veja que aqui ele não está falando contra o crente ter estudo, o crente ter conhecimento. Isso é válido, nós só não podemos deixar que estas coisas contaminem a nossa pregação. Aprove a Deus que ele padecesse em Éfeso, por isso a visita não aconteceu. Visivelmente triste, sabendo que ali havia um grupo resistente ao seu ministério, ele declara: em parte, não todos, nos reconhecestes, que somos a vossa glória, ou seja, que somos motivo de alegria para todos. Por isso temos certeza de que também vós sereis a nossa, no caso a nossa alegria, no dia do Senhor Jesus. Com isso, ele reconhece que uma parte das pessoas em Corinto resistia ao seu ministério, mas uma outra parte aceitava. O que ele está querendo dizer é: esses que aceitam o nosso ministério, reconhecem a nossa autoridade apostólica, serão o nosso troféu, serão a nossa alegria no dia que o Senhor Jesus se manifestar. Então, esses descrentes, esses rebeldes, esses que não aceitam a nossa autoridade apostólica, eles não vão interferir em nada. Eles não vão ter nenhum peso na recompensa que Deus nos dará. O que vai importar para Deus são vocês que estão reconhecendo o meu ministério, que aceitam a minha autoridade apostólica. Terceiro tópico: mansos como Jesus. De modo detalhado e prudente, Paulo explica os motivos que o impediram de retornar a Corinto quando planejava. Ele expõe a verdade, derruba as mentiras a seu respeito e explica que não tem interesse em conflitos, mas em assegurar a perseverança dos que creem. Primeiro item do terceiro tópico: conciliador. Nesta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que recebesseis um segundo benefício. Numa atitude responsável e madura, Paulo explica como havia planejado sua visita a Corinto, a fim de derrubar qualquer acusação leviana.
sua intenção era ir pela segunda vez à cidade, que seria para aquela igreja uma segunda bênção, um segundo benefício. Contudo, aprove a Deus outros planos. A ideia era ir de Éfeso a Corinto, depois para a Macedônia e, na sequência, retornar a Corinto. Ele está mostrando à igreja que acusá-lo de mentiroso ou irresponsável era injusto ou imprudente. Paulo, inclusive, menciona que sua intenção inicial era coletar uma oferta entre eles, entre os coríntios, para levá-la à Judéia. Só explicando melhor, por que essa oferta para a Judéia? Porque na época, as igrejas que havia na região da Judéia, elas passavam por um momento de muita dificuldade. Tinha havido uma grande seca, uma grande fome, e os crentes ali daquelas igrejas estavam passando por dificuldades financeiras. Então, igrejas que foram semeadas, plantadas pelo apóstolo Paulo, arrecadavam donativos para ajudar os irmãos na Judéia. Depois de expor seus planos iniciais, Paulo pergunta: deliberando isto, usei porventura de leviandade? Com isso ele quer dizer: será que eu planejei mal? Será que eu errei de planejar ir visitar vocês e depois retornar? Claro que é uma pergunta retórica. A pergunta serve para fazer os crentes de Corinto entender que os planos do apóstolo Paulo tinham coerência e boas intenções. Nada foi pensado em benefício próprio ou de maneira irresponsável, mas com prudência e sinceridade. Assim devem ser os nossos planos, tanto dentro quanto fora da casa do Senhor. Planos prudentes e sinceros. Item 2. O sim e o amém. Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra a vós não é sim e não. Paulo estava querendo dizer: eu não tenho duas palavras com vocês, eu não tenho duas caras. Ao explicar com paciência quais eram seus planos e demonstrar como as acusações contra ele eram imprudentes, Paulo reafirma sua sinceridade num tom mais enérgico. A nossa palavra a vós não é sim e não. Até aqui o apóstolo Paulo demonstrou tudo o que sofreu e o quanto fez planos de abençoar aquela igreja, sem medir esforços, nem se beneficiar de outra coisa senão da alegria de pregar o evangelho. Paulo faz questão de lembrar de que Jesus crucificado, centro de sua pregação, foi tão coerente com a sua mensagem que morreu para nos salvar, não havendo nele mentira. Então, se esse Jesus, que foi verdadeiro a ponto de morrer pela sua pregação, esse mesmo Jesus teria convocado mentirosos para anunciar uma verdade que ele pagou com a vida? Não faria sentido. Com isso, Paulo espanca de vez a acusação de mentiroso que alguns na igreja de Corinto estavam fazendo contra ele. A síntese do argumento de Paulo é: tendo eu pregado uma salvação tão verdadeira, a ponto de ser comprada com a morte do Filho de Deus, como poderia mentir? Portanto, sendo Jesus o Amém, ou seja, o assim seja, a certeza das promessas de Deus e o centro da pregação ministrada em Corinto, era por meio de Paulo que a verdade da cruz era ensinada para a glória de Deus. Terceiro item, a atitude prudente. Ora, tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma de que é para vos poupar que não fui mais a Corinto. Aqui ele está dizendo por que ele não retornou ainda à igreja em Corinto, para poupar aquela igreja. Os coríntios poderiam se perguntar: se ele não veio nos visitar porque estava preso, por que não veio após as aflições que passou em Éfeso? Aflições essas que estão relatadas em Atos 19, 23 a 41. Antecipando-se a pergunta, Paulo explica que julgou melhor não ir até eles sem antes esclarecer em carta toda a verdade sobre o que realmente o impediu de fazer a visita que planejava. Sabendo que parte da igreja estava confusa por causa das muitas calúnias a seu respeito, o apóstolo julgou que não seria bem recebido. Ou seja, ele sentiu que não havia um clima favorável para que ele estivesse lá com os coríntios e que isso poderia levar a mais contendas e mais escândalos que poderiam inclusive dividir a igreja. Então, para não causar mais confusões, ele preferiu não visitá-los naquele momento. Para que a fé de muitos não fosse abalada por dúvidas e falsas narrativas, Paulo entendeu que uma detalhada explicação por carta evitaria um escândalo desnecessário. Ele declara que Deus é testemunha de toda a verdade acerca do que ele escreve e assegura: é para vos poupar que não fui mais a Corinto. Paulo não queria polêmicas, apenas zelar pelos irmãos já firmados na fé e mostrar-lhes que ele e os seus auxiliares não eram mentirosos, mas sim cooperadores do vosso gozo, da vossa alegria. Concluímos então esta primeira lição com a aplicação pessoal. O poder e a consolação do Espírito Santo
estão disponíveis a todos que fazem a obra de Cristo. Lembre de deixar o seu like, o seu curtir aqui neste vídeo. Compartilhe também esta ministração com seus amigos, parentes e irmãos em Cristo. Nos ajude a espalhar a boa semente neste grande campo missionário que é a internet. E não falte na sua escola bíblica dominical. Que Deus nos abençoe. Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.